Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito ainda no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. E me ajudem também na divulgação, deixando um comentário de pelo menos 3 palavras, que isso ajuda na divulgação do vídeo. Estamos fazendo um estudo na Epístola de Colossenses, e hoje nós vamos estudar do versículo 5 até o versículo 17. Eu vou ler diretamente lá no computador, por conta do meu problema de vista que eu estou resolvendo. Então, eu coloquei um texto lá com letras garrafais para eu poder ler. Diz assim, versículo 5: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6: Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tórripes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muito bem, esse texto aqui vai falar da nova natureza e da velha natureza. Já estudamos aqui até o versículo 11, né? E ele falou da velha natureza aqui, ele fala, por isso façam morrer ou mortificai, como essa tradução que eu li, abandonem, né? Abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação e etc. E vocês já se despiram da velha natureza. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que nós, os que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e quando tivemos fé em Jesus Cristo, nós nascemos novamente para uma nova natureza, mas não significa que a natureza velha morreu totalmente, ela continua viva aqui. Então, por isso, a ordem, façam morrer, né? No sentido de dominem, né? Mortificai, não deixe que ela tenha vida sobre vocês, né? Porque ela está aí perto. Façam morrer a natureza terrena, que é a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, etc. E daí o versículo 10, ele vai dizer que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. E que neste contexto da nova natureza, versículo 11, aqui não pode haver mais grego nem judeu, na nova natureza todos são iguais em Cristo Jesus,
Não pode haver mais grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. E aí, a partir do versículo 12, então, ele vai dizer que, portanto, se vocês se revestiram da nova natureza, se vocês têm uma nova natureza, se vocês ressuscitaram com Cristo, é a ideia de Paulo aqui, no sentido de que quando você creu em Jesus Cristo e se batizou, você morreu para a velha natureza, né? Por isso que ele diz, fazei morrer a velha natureza. Todos os dias nós precisamos fazer morrer a velha natureza. E aí no versículo 12 ele tem esse portanto, como eleitos de Deus, ou seja, vocês tiveram fé em Jesus Cristo, aceitaram Jesus, reconheceram como Senhor da vida de vocês, então, portanto, já que vocês fizeram isso, como eleitos de Deus, revistam-se, né? Despojem-se da velha natureza e revistam-se da nova natureza. Revistam-se. Quais são as características da nova natureza? Profunda compaixão. Revistam-se de profunda compaixão, ou como diz outra tradução, coloquem no seu coração um amor muito profundo, né? De profunda compaixão, de bondade, compaixão de uns para com os outros, de bondade. Algumas traduções trazem benignidade. Quando nós estudamos as virtudes do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, ele vai falar de bondade e benignidade. Aqui, profunda compaixão, revistam-se de profunda compaixão e de bondade. A palavra bondade tem a ver com ações externas, a benignidade tem a ver com essa profunda compaixão, que é interno. Ser benigno tem a ver com o seu coração, a sua mente ser benigna, ser bondosa. E a bondade tem a ver, então, com o ato externo. Então, eu tenho benignidade na medida que eu sinto compaixão do outro, eu vejo a necessidade do outro, eu sou bondoso, então vou lá e supro a necessidade do outro. É nesse contexto que tem bondade e benignidade como virtude do fruto do Espírito. Então, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de fazer atos bons em benefício do outro, de humildade, né, de mansidão. Isso aqui é uma característica de Jesus quando ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão, humildade e mansidão, né? Humildade, ser humilde é o oposto do egoísmo. Quando eu sou humilde, eu me desprendo das coisas. Por isso que é profunda compaixão e bondade. E só é possível ter compaixão e ser bondoso se eu sou humilde, porque daí eu me desprendo de mim mesmo em benefício do outro. Isso é humildade, é desprendimento, é amor próprio. Eu me desprendo de mim mesmo para ser bondoso para com o outro. Humildade, né? Ser humilde. E de mansidão. A palavra mansidão tem a ver com o animal que não é amansado, né? Aquele animal, qual é a palavra? Aquele animal selvagem, que o ser humano não tem controle, mas daí ele vai tentando, dominando, condicionando o animal até ele se tornar manso. Notadamente a gente vê isso com cavalos e alguns bois, notadamente antigamente quando tinham aqueles carros de bois, esses bois que eram usados nos carros de bois eram bois amansados, que tinham mansidão. O cavalo só é possível montá-lo depois dele ser amansado, dele se tornar manso. É essa a ideia que traz a palavra mansidão. Antes você tinha uma força indomável e agora você domina a você mesmo. Você tem mansidão. Você se torna manso. Você consegue controlar você mesmo. Ou nas palavras do fruto do Espírito lá de Gálatas 22, 23, domínio próprio, que tem a ver com mansidão, que é uma das últimas características, mansidão, domínio próprio.
né? Então essa mansidão, que fazia parte da personalidade, do caráter de Jesus Cristo, é que é recomendada aqui para aquele que tem uma nova natureza. Revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se, vistam a camisa, né? Vistam a camisa de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e, por último, de longanimidade. Algumas traduções trazem paciência. Longanimidade fala de longo ânimo, né? Paciência é suportar e manter o autocontrole ou o domínio próprio apesar das circunstâncias externas. Isso é paciência. E longanimidade, ou longanimidade e longo ânimo, né? Manter o ânimo apesar das circunstâncias externas serem desfavoráveis. Então, Paulo está dizendo, se vocês têm uma nova natureza, né? Se vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se vocês resolveram ser fiéis ao Senhor, então vocês têm uma nova natureza, precisam se revestir, vestir esta roupa da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os crentes de Colossos e que ele está dizendo para nós hoje. Se eu tenho uma nova natureza em Cristo, se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu preciso aprender a controlar as minhas paixões, os meus desejos. Tanto que lá ele diz para você se despir dos maus desejos da natureza terrena. Se despir, aqui é se vestir. Então, na natureza carnal, terrena, é para você se despir, e na natureza, nova natureza, para você se revestir. De você se revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas não fica só nisso. Ele continua dizendo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportar o outro, né? O outro não tem o mesmo comportamento que eu tenho. E eu não posso medir o outro pela minha medida. Cada um tem a sua medida. Então, quando eu me relaciono com o meu próximo, por isso que é amar o próximo e não o distante, quando eu me relaciono com o próximo, eu tenho que aprender a suportar as suas individualidades, as características da sua personalidade, suportando-vos aos outros. E quando eu suporto o outro, algumas vezes eu me ofendo, eu me magoo, e daí Paulo disse, e perdoando-vos uns aos outros. Então eu tenho que suportar o outro naquilo que ele é diferente de mim, que eu não aceito, eu tenho que aprender a suportar e perdoar o outro, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, perdoe. Essa é a recomendação de Paulo aqui. Esse é o mandamento de Jesus dos Evangelhos, de perdoar como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também, como Cristo vos perdoou. Como é que Deus nos perdoou em Cristo? Dando Jesus Cristo para morrer por nós. Então a ideia de perdão é a ideia de eu fazer morrer mesmo a minha natureza terrena, né, e suportar o outro e perdoar o outro. Ah, mas eu não consigo perdoar. O perdão precisa ser primeiramente uma decisão, porque é mandamento bíblico. A Bíblia nos manda, é imperativo bíblico, perdoar uns aos outros, né? Então eu tenho que decidir obedecer a palavra de Deus, decidir perdoar, e a partir dessa minha decisão interna, então abre-se dentro da minha mente, do meu coração, um processo de perdão. E na medida que eu vou trabalhando esse suportar o outro e vou falando com Deus sobre como eu preciso perdoar o outro, então o perdão vai acontecendo dentro de mim. Eu vou elaborando este processo, até que eu possa me lembrar do fato que me ofendeu e que esse fato não traga mais dor, né? Eu me lembre do fato apenas como um fato,
e não com um ressentimento, né? Então, na medida quando eu lembro do fato e isso não dói mais em mim, é porque esse processo de perdão se efetuou. Se eu lembro do fato e ele ainda dói em mim, eu preciso continuar trabalhando, orando, pedindo para que Deus me ajude a perdoar o outro, assim como Deus em Cristo me perdoou. E Deus em Cristo me perdoou morrendo por mim, né, morrendo em meu lugar na cruz do Calvário. Então esse perdão é fundamental para a gente viver bem com o próximo, né, perdoando-vos uns aos outros, né, tendo profunda compaixão. Como é que disse antes? Como eleitos de Deus, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e perdoando-vos, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoa, assim também fazei vós também. E versículo 14, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Percebe que a palavra revesti-vos aparece várias vezes nesse texto. É de você vestir a camisa, nesse caso aqui agora é sobre o amor. Antes é para revestir a camisa de profunda misericórdia, de todas essas características que nós vemos, profunda misericórdia, profunda compaixão ou profunda misericórdia, como diz outra tradução, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de perdão, de suportar o outro. E agora, sobre todas essas coisas, né, revesti-vos, de novo a palavra, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em outro trecho, Paulo vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. O sábio Salomão também disse isso no livro de Provérbios, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu tenho amor por mim mesmo, para que eu possa me desprender, para que eu possa ser humilde e me desprender de mim mesmo em favor do outro, então eu me revisto deste amor, e este amor é o vínculo que vai proporcionar relacionamentos saudáveis, né? O texto diz vínculo da perfeição, né? Então eu vou ficar próximo de ser perfeito comigo mesmo e nos meus relacionamentos interpessoais, porque eu estou revestido de amor. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo nesse texto. Tem muito mais coisas, versículo 15, 16 e 17, mas nós vamos ficar só até aqui no versículo 14 hoje. Voltando, desde o versículo 12, portanto, como eleitos de Deus, revestivos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, perdoando-vos e revestindo-vos de amor de uns para com os outros, que é o vínculo da perfeição. Que esta seja a sua oração, que você revista-se de profunda misericórdia, profunda compaixão, de bondade, de humildade, enfim, de todas essas características que nós vimos aqui. Revista-se, né? Nova natureza, nova roupagem, novo terno, nova roupa nova. Para quê? Para você viver bem com você mesmo. O amor é o vínculo da perfeição, relacionamento próprio consigo mesmo na base do amor e relacionamento com o próximo na base do amor, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Muito obrigado por me ouvir, que Deus vos abençoe.